From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, all things are possible. Only believe. E a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Deus os abençoe. Nós estamos nesta programação do Lendo, Meditando e Orando, programação que vai ao ar de segunda a sexta, às 8 horas da manhã. E você que deseja pegar esta série desde o começo, desde o capítulo 1 do livro de Êxodo, você pode, ela fica gravada aqui no nosso site, e você pode ouvir toda esta programação onde nós estamos sendo ricamente abençoados. Se você desejar também receber mensagem de volta à palavra original e as mensagens que nós citamos ao longo da nossa programação, você pode estar solicitando e nós enviaremos gratuitamente para você estas mensagens. E hoje vamos para o capítulo 26. Vamos para o capítulo 26 do livro de Êxodo. Este é o capítulo que nós vamos estar meditando. Só corrigindo, não é o capítulo 26, e sim o capítulo 27. O capítulo 26, nós meditamos ontem nele e hoje é o capítulo 27. Que o Senhor possa acrescentar bênçãos a esta programação. Dando continuidade, esses capítulos, desde o capítulo 24, 25, 26 e 27, vai falar sempre sobre os itens do tabernáculo, que era um tabernáculo móvel, e Deus vai dando a descrição para Moisés. Não foi uma iniciativa de Moisés, não foi algo da cabeça de Moisés, da imaginação de Moisés, mas Deus deu para Moisés o que ele deveria fazer. Tipo de hoje, Deus hoje tem uma mensagem que nos instrui como nós devemos viver. Deus sempre está preocupado em instruir seus filhos. Sempre Ele vai se ocupar em instruir seus filhos. Jesus Cristo, quando estava aqui na terra, Ele se ocupou em ensinar o povo. Ele se assentava nos barcos, Ele se assentava no Monte das Oliveiras, passava horas ensinando o povo, mostrando qual que era a vontade de Deus, como eles deveriam se comportar. E esse mesmo Deus, no livro de Êxodo, no capítulo 27, continua conosco hoje. Amém? Então, dos versos 1 ao 8, nós encontramos a descrição do altar. Lembrando, irmãos, que nós já vimos os outros elementos, nós vimos as cortinas do passado, e o profeta de Deus para esta era, na mensagem Olhando para o Invisível, ele diz assim: e quando as grandes crises chegam, as quais sempre vêm, então quando Geazi, sendo apenas um morto membro de igreja, quando ele não tinha visto o que Elias viu, porque Elias estava acostumado a andar pela fé, e ele estava olhando para o invisível o tempo todo, e ele sabia o que Deus havia dito nos Salmos: os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Aquilo era o suficiente para Elias. Mas Geazi havia crido naquilo pelas metades. Ele era apenas um membro de igreja. Ele não confiava inteiramente na palavra de Deus. Não confiava naquilo que Deus tinha dito. Então Elias disse ao Senhor, ele disse: Senhor, Deus, mostre um sinal aqui. Abra os olhos deste homem e deixa-o ver o que está ao redor dele. E quando Deus abriu os seus olhos, ele viu os cavalos de fogo, puxando carruagens de fogo, e elas estavam todas ao redor daquele velho profeta. Elas estavam ali o tempo todo, mas ele simplesmente não as via. E nesta noite eu diria a mesma coisa.
que Deus, o qual estava no além, no capítulo 1 do livro de Atos, enquanto ele estava sendo levado para cima e os céus ficaram sob seus pés, aquele mesmo Jesus Cristo disse: Eis que estarei convosco, eu nunca vos deixarei ou vos abandonarei, e as obras que eu faço, vós também as fareis. Eu estarei convosco mesmo e em vós até o fim do mundo. É muito importante você lembrar que hoje o tabernáculo de Deus é você, sou eu, você. Nós somos esse tabernáculo de Deus que é protegido pelos anjos do Senhor. E voltando então, e para a nossa continuidade, nós vemos o altar do holocausto que ficava diante do tabernáculo. Este altar, irmãos, ele era feito de madeira revestida com bronze, tinha uma grade de bronze na parte oca, o fogo queimava continuamente nesse altar, consumindo os sacrifícios que depois iam ser levados ali. Esse altar é um tipo de Cristo que morreu pela expiação dos nossos pecados, o sacrifício, né? Não o altar, mas aquele sacrifício que era levado ali representava Cristo. Assim como os sacrifícios, eles eram oferecidos no altar, nós também reconhecemos que os nossos pecados foram perdoados através do quê? Do sacrifício de Jesus Cristo na Calvário. No verso 9 até o verso 19, nós lemos sobre os atos do tabernáculo. O átrio, irmãos, era um espaço cercados por cortinas que separava o povo do Santo dos Santos. Então havia uma separação ali. Depois nós vamos ver, tem o pátio, tem o Santo dos Santos, o pátio, o átrio, o Santo dos Santos, o Santo e o lugar santíssimo. Então isso é muito importante. Depois a gente vai estudar cada uma dessas partes, o profeta de Deus para esta era, na mensagem Véu Adentro e também na série Hebreus, ele detalha, ele fala bastante sobre esses alguns itens do tabernáculo. Depois nós vamos ter a oportunidade de meditar nisso, mas por enquanto fiquemos com isso. E o átrio era esse espaço cercado por cortinas que separava o povo do Santo dos Santos. E depois nós tínhamos a cortina, que nós vimos no culto anterior, na programação, melhor dizendo, anterior, era a cortina que separava o Santo dos Santos do lugar santíssimo, onde ficava a Arca de Deus. Agora a gente vai ver a parte do azeite das lâmpadas. Sempre que fala de azeite de lâmpadas, o azeite é o Espírito Santo e a lâmpada é a luz da palavra. Quando você é um cristão cheio do Espírito Santo, então você é luz para este mundo. Mas a sua luz, ela tem uma origem. A sua luz, ela tem uma energia. Da onde vem essa energia da sua luz? Sabe da onde vem a energia da sua luz? Ela vem do Espírito Santo. Por isso que hoje nós vemos tantas confusões. As pessoas estão atrás de sensações, elas estão atrás de manias, elas estão atrás de influenciadores, mas elas não estão atrás de Cristo. Elas não estão preocupadas com aquilo que está dentro dela. Que tipo de luz está brilhando em sua vida? Você que ouve esta programação, talvez você não é um cristão, não é uma cristã. Deixa eu falar com você nesta hora. Qual é a luz que você está irradiando sobre sua família, sobre as pessoas que têm contato com você? Qual é o seu tipo de luz? Aqui nós estamos falando, e nos versos 20 e 21, de Êxodo capítulo 27, nós estamos aprendendo sobre o azeite. Ele era usado para acender as lâmpadas do tabernáculo. Ele não era contaminado com nada. O Espírito Santo, diz o profeta de Deus para esta era, ele não é fossa negra. Ele não se mistura com as outras coisas, não tem como se misturar. Esse azeite, ele representa os dons e a graça do Espírito Santo. Que está, quando Deus provê algo para os seus filhos, ele provê de forma completa. E os irmãos observem que os sacerdotes, eles eram responsáveis por acender e cuidar das lâmpadas.
Que tipo de luz vai brilhar? Vai depender do tipo de azeite que será colocado. Se for um azeite falsificado, se não for um azeite puro, não vai dar a luz correta. E se a luz não for correta, não vai brilhar direito, é fogo estranho no meio do arraial. E quanto nós temos observado que existe de fogo estranho, um evangelho estranho, um evangelho fácil, um evangelho que as pessoas querem apenas bênçãos dessa terra. Elas estão preocupadas com o que elas podem conseguir na terra e não aquilo, o tesouro, que onde a traça e a ferrugem não podem consumir, que é o tesouro celestial. Esses elas não estão preocupadas, elas não têm nenhuma preocupação. Mas nós, irmãos, estamos hoje e recebemos um profeta, na qualidade de profeta. Nós temos a responsabilidade, assim como os sacerdotes, eles eram encarregados de cuidar das rãs. Nós, agora falando nós, ministros do Evangelho, e você também, nós temos a responsabilidade de compartilhar esta luz da palavra que Deus tem nos dado. Esse é o propósito desta programação, levar a palavra de Deus para a sua casa, para a sua vida. Que Deus enviou um profeta com uma mensagem de sai dela, povo meu, saia do mundo, saia do sistema religioso, venham ser lâmpadas desta mensagem, venham ser lâmpadas que brilham em meio à escuridão. Existe uma escuridão muito grande hoje sobre a terra, sobre os sistemas religiosos, mas Deus ainda tem uma mensagem que é luz, tem uma mensagem que traz luz, e essa luz da mensagem, essa luz levando a luz de Cristo aos perdidos. Oh, como é maravilhoso! Irmãos e irmãs, o tabernáculo de Êxodo 27 é muito mais do que uma descrição física. É um relato espiritual profundo que está apontando para Cristo, para a sua obra redentora, a sua mensagem no tempo final. Cristo está voltando. Nós devemos reconhecer a importância do sacrifício de Jesus. Nós devemos buscar a comunhão genuína. Nós devemos ser portadores da luz do Espírito Santo. E você só vai ser portador da luz do Espírito Santo se você tiver a mensagem de Deus para esta era, para esta hora. Não outra mensagem, não outro material. Mas você precisa ter a mensagem da hora. Nós somos portadores da luz do Espírito Santo. Você que já recebeu o profeta na qualidade de profeta, você é portador da luz do Espírito Santo. Quem que são os portadores da luz do Espírito Santo? Aqueles que receberam o profeta na qualidade de profeta. O Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livra dos males deste dia e nos guarde para a hora da sua aparição. Eu sou feliz com Jesus. Deus os abençoe, Deus os guarde. Até a próxima programação, se Deus assim nos permitir. He